Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, comigo, para aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Coloco diante de Ti, Senhor. Manifesta, meu Deus, o Teu poder, derrama da Tua graça, da Tua unção, que o Senhor venha abrir o entendimento dos Teus filhos, para que eles venham, Senhor, aprender, para que eles venham crescer na graça, no conhecimento, e que seja um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti a cada um dos Teus filhos, meu Deus, que vão compartilhar para edificar outras vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, essa casa, essa família, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que estão no leito de dor, nos hospitais, que o Senhor venha entrar, meu Deus, com cura, com milagre. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra vá e produza o resultado para a qual foi enviada. Em nome de Jesus, amém. Semana passada nós estávamos falando sobre coisas que abrem portas para os demônios, né? E aí eu fiquei de falar, não vou explicar tudo, porque, né, algumas coisas vocês já sabem. Eu só escrevi alguns itens aqui, que de repente vocês podem ter dúvida, né? Então, as coisas que abrem portas... Oi? Eu não sei mexer nisso. O pastor está falando que não está saindo som. Tá baixo. Então, vou mudar aqui. Vamos ver se vai melhorar. Aí coloca o outro celular no seu e fica bom. Deixa eu fazer um teste aqui. Vê agora. Vê, Maria, se tá saindo som. Vê aí, vai falando pra mim se tá bom. Melhorou? Agora tá bom. Os dois telefones da igreja também? Não, o da igreja vai sair normal. Pode ir adiante. Tá. Então, vamos começar de novo, né? E agora, tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Então, tá bom. Amém, glória a Deus. Paz, Miriam, Deus abençoe. Paz, Maria. Paz, Mateus. Paz dos que estão entrando aí. Se tiver algum problema no som, a gente tá em teste ainda. Então, às vezes a gente tá fazendo a live e às vezes não sai som. Foi bom vocês terem falado. Se der alguma interferência, vocês vão comunicando aí, tá? Nós estamos em teste ainda. Em nome de Jesus. Então, eu falei semana passada, coisas que abrem portas para demônios, né? A prática do ocultismo. Aí eu vou explicar o que é a prática do ocultismo. Na realidade, é a crença ou a influência de poderes sobrenaturais. O ser humano, né, ele gosta de buscar coisas ocultas, escondidas, né? Então, existem coisas que as pessoas não sabem em que área está entrando. Esse estudo do ocultismo, ou seja, são fenômenos, conjunto de artes, ciências ocultas, com magia, espiritismo, envolve um monte de coisas, né? A prática do ocultismo. Existem muitas pessoas, eu lembro, que... Não sei se vocês tinham o hábito, né? Quando eu era criança, tinha uma brincadeira, que era uma brincadeira que ninguém achava que estava fazendo alguma coisa errada. Não sei se vocês já participaram disso. É uma prática de ocultismo que hoje em dia muitas crianças brincam, né? Antigamente, eu lembro que as pessoas colocavam... Não sei se vocês já brincaram disso. Parece uma brincadeira inocente, mas é uma coisa satânica. Colocava uma caneta, amarrava uma caneta em cima de um copo. Quem brincou assim? E esse copo, aliás, essa caneta, ela dirigia para as letras A, B, C, T, até a letra Z. Então, aí, se caísse na letra C, começando com o meu nome, eu tinha que fazer um pedido ou falar alguma coisa, né? E não podia mentir. E aí, não podia sair da brincadeira. Eu lembro que uma vez, nós estávamos brincando disso, e a caneta ia sozinha, era incrível. A caneta tinha até mão, ela ia sozinha nos nomes. E aí, aí começava a citar os nomes das coisas, né?
o que era para você fazer. Então, colocava, tipo, o A, o B, o C, tipo, as vogais e mandando vocês fazer coisas, né? Eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa tão terrível na sala, eu nunca mais esqueci disso. E eu não era cristã, eu não tinha entendimento nenhum da área espiritual, mas nós estávamos brincando. No caso da minha tia, eu lembro como se fosse hoje. E aí, meu sobrinho era pequenininho, e ele estava brincando estava no quarto, ele era bebê, e aí o demônio, que estava falando através daquela caneta, né, mandava a criança parar de chorar, que ele não gostava de criança. E aí começou uma mulher que era vizinha, falou, não, eu vou sair dessa brincadeira, não tô gostando. Ela falava, não vai sair, porque o seu marido vai sofrer um acidente se você sair, vai morrer. E ela falou, eu não acredito nisso, saiu. Na mesma hora ela chegou notícias que o caminhão do marido tinha batido, ele ficou na UTI muito tempo e quase morreu mesmo. Deus livrou. Então, às vezes, existem coisas que a gente não sabe e começa a brincar, né? Porque existem pessoas que gostam das coisas, né? Cartomante, ocultismo, magias, todas essas coisas, espiritismo, coisas que você não entende o mundo espiritual. Por isso que a Bíblia fala pra gente não brincar com as coisas ocultas, porque você não sabe. E aí, a gente ficou tudo chorando na mesa, eu era criança ainda, adolescente, e ficou todo mundo chorando na mesa e com medo de sair. E aí, abriu um buraco no quintal, passou uns dias, abriu um buraco tão grande no quintal da minha tia, uma cratera, do nada. E começou a acontecer coisas na casa da minha tia. Portas bater, coisas estranhas acontecer. Por quê? Foi aberta uma porta pro diabo. Então, existem pessoas que elas brincam com as coisas espirituais, achando que é uma brincadeira, né? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo não brinca. De repente, o ser humano pode brincar, mas nós não brincamos. Aliás, nós brincamos, mas o diabo não brinca. Então, às vezes, existem coisas que parecem tão inocentes, né? Como uma brincadeira de caneta, né? Enfim. Tudo. Eu lembro que eu vi um pregador falando uma época que tudo que você faz, né? E você tem fé naquilo. Por exemplo, existem pessoas que fazem simpatias. Algumas simpatias são malignas. Por exemplo, de repente uma pessoa, ela tá com o coração cheio de ódio. Aí ela pega, coloca o nome de uma pessoa, né? Ela quer separar um casal. Ela vai lá e coloca o nome de uma pessoa, do rapaz, ou da pessoa que ela ama, e coloca o nome da esposa, né? Junto, e coloca sal, coloca pimenta, e amarra, né? Quer dizer, isso... Por que foi feito? Tem um livro que... Não vou citar o nome do livro, mas é um livro maligno. Não vou citar porque pode dar direitos autorais. Enfim, eu não vou citar o nome do livro. Mas é um livro que tem práticas de ocultismo. Então, naquele livro, uma pessoa que estava lendo falou para nós que o livro falou assim, olha, tudo que você faz com o coração acontece. Então, se você fizer, eu vou fazer uma feitiçaria, eu coloco farinha, eu coloco pimenta, eu coloco açúcar, e aí eu coloco o nome de uma pessoa com o intuito. Quem ajuda a fazer? Não é a feitiçaria em si, mas é os demônios. Então, tudo aquilo que a pessoa faz com intenção maligna pode acontecer. Se a pessoa, a Bíblia fala que contra o servo de Deus não vale pragas nem encantamento. Lembra quando Balaão queria amaldiçoar o povo, né? E o Senhor usou uma jumenta e falou que aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Eu não preciso ter medo de encantamentos, não preciso ter medo de feitiçarias, de macumbaria, porque não pega, porque eu sou guardada no Senhor. Então, a gente não tem que ter medo. Mas eu também não posso brincar com as coisas. Então, o ocultismo é um conjunto de coisas, né? Ciências ocultas, magia, espiritismo, várias coisas. Então, existem pessoas que buscam essas coisas porque querem conhecer o mundo espiritual. Vamos ler aqui um versículo que vai deixar claro o que a Bíblia fala sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Diz assim, acompanhem comigo, tá? Eu costumo pedir para vocês que gostam de estudar a palavra de Deus, de vocês pegar um caderno. Comecem a fazer isso para vocês adquirirem um pouco mais... Porque a nossa mente, ela não consegue guardar tudo. Não consegue guardar tudo. Então, é bom a gente estudar e anotar, né? Para depois você ler depois. Então, Deuteronômio
capítulo 18, versículo 9, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ou seja, naquela época havia sacrifícios de crianças, né? E hoje em dia também existe sacrifício de crianças. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Né? Existem pessoas que gostam de fazer prática do ocultismo, adivinhação, né? Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todos aqueles que faz tal coisa, a abominação é ao Senhor. Por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas ações que has de possuir, ouvem prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então eu e você que tememos ao Senhor, que seguimos a Bíblia, nós não podemos seguir essas práticas do ocultismo, né? Necromancia, etc. Então, existem coisas que abrem portas para demônios. Então, por exemplo, existem pessoas que estão presos com situações ou por brincadeira. Eu lembro que o diabo conhece. O diabo não tem todo o poder. Ele conhece algumas coisas. Eu lembro, isso quando eu não era cristã, tá? Eu vou falar algumas coisas que aconteceu comigo. Uma dessas coisas foi o negócio do copo. Tem pessoas que usam o copo, que põe o dedo no copo, né? E o copo vai... acho que foi na época, não sei se... Eu não lembro direito. Não sei se era caneta, mas acho que era o copo. Ele colocava o dedo no copo. Deixa eu pegar um copo aqui. Colocava o dedo no copo e o copo conduzia as letras. E o copo, o demônio que estava ali... eita, demoli tudo minha Bíblia. Tinha água, não percebi. O demônio que estava ali, o que ele fez? Ele, através das letras, ele falava o que ele queria. Então, era uma brincadeira maligna. Depois disso, eu nunca mais aprendi. Uma outra vez, tinha uma amiga minha, que ela gostava dessas coisas ocultas. Eu também gostava dessas coisas, né? E você sabe que o cristão, a tendência dele, depois eu vou falar sobre isso, tá? A tendência do cristão, do modo geral, eles gostam muito de profecia, de palavra profética, de revelação. Não é errado, porque é bíblico, é bíblico. Mas a Bíblia fala que, se possível for, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Então, o diabo também entra na igreja, usa pessoas que não são de Deus, que se passam por Deus, né? E até um cristão pode ser enganado achando que é Deus. Nós vamos falar disso mais para frente. Não vai ser hoje, não, porque eu quero trazer os versículos bíblicos. Mas por que muita gente... a Bíblia fala que o Espírito que em nós habita, que é o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Então, às vezes, o Senhor... Tem um versículo que fala, depois eu vou achar ele, que fala que Deus permitiu um espírito de mentira na boca de todos os profetas, dos profetas. Por quê? Porque as pessoas estavam crendo mais nos profetas do que em Deus. Então, Deus permitiu que essas pessoas fossem enganadas por um espírito de mentira, porque deixaram de seguir a Deus e começaram a seguir aos profetas. Então, aqui o ser humano, até dentro da igreja, a tendência dele é buscar as coisas ocultas. Mas eu tenho que ter entendimento da Bíblia para saber o que é de Deus e o que não é. Vamos ver lá em Êxodo. Eu não marquei o versículo aqui, mas eu vou achar aqui, peraí. Eu vou ler em Êxodo capítulo 20, que fala sobre, né, o Senhor fala aqui no versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Deus é qualquer outro tipo, qualquer prática de ocultismo. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem as águas, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a ela, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Vou ler para não ficar lendo muito aqui. Deixa eu ler aqui. Versículo 11. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem todos os mandamentos, né? Os 10 mandamentos do Senhor. Mas um dos mandamentos é o quê? Não fará para ti imagem de escultura. O que é necromancia, né? Algumas outras coisas vocês sabem aqui. Hipnotismo, você sabe que é aquela arte de hipnotizar a pessoa e deixar a mente dela vazia, né? E querer levar ela para um outro patamar, para ela relembrar de quando ela era bebê. Então, essas coisas, né? Acabam abrindo portas, né? A necromancia é a arte de se comunicar com o mundo espiritual para obter informações do futuro por meios dos mortos, né? Então, a própria palavra já diz, necromante, necromancia, ou seja, invoca os mortos, né? Para buscar magia feita, para fazer magias, né? Ou, de repente, tem aquele lugar que as pessoas... eu vou consultar meu pai, vou procurar uma necromante para falar com o meu pai, com minha mãe, com meu tio, com a minha tia, com o meu filho. Então, eu vou consultar o morto. Então, o morto, né, a Bíblia fala que... Nós vamos ler esse versículo para que você entenda. Tem alguma coisa aqui que as pessoas geralmente falam, né? Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel. Essa parte é bem polêmica. Algumas pessoas usam esse versículo dizendo que Deus permite que as pessoas voltem. Que é aquela parte que Samuel, né, que a mulher consulta uma pitonisa, Saul consulta uma pitonisa, e aí as pessoas usam esse versículo dizendo que a pessoa pode voltar. Mas eu vou ler esse versículo, vou explicar, e depois eu vou explicar o porquê que não volta, né? Vamos ver aqui. Versículo em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5. Amém? Abram aí a Bíblia se vocês querem, ou de repente vocês querem só ouvir. Em 1 Samuel, anote para depois você ler. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que ela vá e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira, que me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher disse: eis que tu sabes o que Saul fez com quem tem destruído toda a terra, os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço para a minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. A Bíblia fala para não jurar nem pelo céu e nem por nada, né? Ele jurou pelo Senhor, já fez um erro aí, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então lhe disse: quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que tens me enganado? Pois tu és o mesmo, é Saul. E o rei lhe disse: não temais. Que é o que vês? Então a mulher disse: vejo Saul, e vejo os deuses que sobem sobre a terra. E disse-lhe: como é a figura? E ela lhe disse: vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo que era Saul,
inclinou-se com seu rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me respondes mais, nem por ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que há de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, pela minha boca te disseste que o Senhor tem rasgado o teu reino e da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, nem executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Então aqui nós lemos nos versículos anteriores, e tem muitos outros, é só você procurar que você vai achar. Então o Senhor fala que que os mortos não voltam. Então algumas pessoas falam: mas peraí, aqui a Bíblia fala que Samuel voltou. Aqui, quando ele começou, a pitonesa lá começou a chamar, invocar, ela viu um homem envolto numa capa. E entendendo que era Saul entendendo que era Samuel, ele se prostrou. Então ele viu um vulto subindo da terra. Ele não viu um vulto descendo do céu. Ele viu um vulto descendo da terra. A Bíblia fala que, se possível for, depois, quem tiver aí, compartilhe aí comigo. Vamos interagir juntos. Eu sempre peço isso. Tem um versículo que fala que... Depois eu vou lembrar, me fugiu agora a memória. A Bíblia fala que nenhuma pessoa pode voltar. Vamos ler esse versículo, depois eu vou pedir para vocês procurar um outro versículo para mim. Abra lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Acharam? 9, 27 diz assim: e é como os homens está ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então a Bíblia fala que Deus não permite que a pessoa volte. Então não seria diferente aqui nesse versículo, entendeu? Então aqui Saul, versículo 13, e o rei lhe disse: não temas, porque o que é que vês? Então ele disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Então ela viu deuses, ela viu demônios. E ela falou, ela entendeu, ela perguntou: como que é a figura que você está buscando? Ele: estou buscando Samuel. Como que ele é? Aí ele fala aqui, ó. Ele disse: como é a figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião envolto numa capa. Então ela não teve certeza. Por quê? Porque ele estava envolto numa capa, né? A Bíblia fala, eu lembrei do versículo, procura para mim. A Bíblia fala que, se possível for, as pessoas, o diabo se transforma em anjo de luz. Me dá um versículo aí, tá? E semana passada eu pedi, mas alguém falou, mas falou numa sala de vídeo, aí eu acabei não vendo. Então a Bíblia fala: se possível for, o diabo vem e enganaria os escolhidos. Então o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Em Levíticos, capítulo 19, abram lá comigo, 19, versículo 26, diz assim: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Então, o que Saul fez? Ele buscou um espírito de adivinhação, para poder, porque Deus não estava mais falando com ele, nem pelos profetas, nem por Urim, nem por Tumim, que era, né, umas pedras que Deus usava, que os sacerdotes usavam para saber a direção de Deus. Então, como o Senhor rejeitou Saul, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Então, no desespero, você sabe que existem pessoas tão desesperadas, né? Eu lembro, você já deve ter ouvido falar isso. Eu lembro que antigamente os cristãos, eles tinham um hábito, né? Eu creio que Deus fala no momento de desespero, Deus já falou comigo assim também. As pessoas, elas pegam, Deus não está falando. Porque tem coisas que o Senhor fala, tem coisas que o Senhor não fala, e
o Senhor fala como Ele quer, na hora que Ele quer. Existem pessoas que tinham o hábito de fazer isso. Não sei se vocês tinham o hábito de pegar, o Senhor fala comigo, dá um versículo. Aí sai nos 400 anos de silêncio, que é aquela parte da Bíblia, onde tem as páginas brancas, né? Então, ali são os 400 anos de silêncio que Deus deixou de falar com o povo. Ou se não, sai lá em Jeremias, né? Assim, aí a palavra de Jeremias, geralmente é palavras duras, né? E as pessoas falam, ai meu Deus, Deus vai me matar. Ou vem em livros, né, fortes, as pessoas, não, Deus está irado comigo. Por quê? Às vezes nem sempre. Deus já falou comigo assim, mas existem pessoas que elas não têm entendimento da palavra e nem sempre o Senhor vai falar assim. Eu lembro que quando eu era criança, minha tia tinha uma caixinha de promessa, né? Eu não era cristã. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava criança, não tinha entendimento da palavra, e eu busquei uma palavra pensando em alguma coisa, tirei uma palavra. E Deus falou comigo ali. Eu senti que Deus falou comigo, falei, nossa, Deus fala mesmo, né? Aí eu tirei, na caixinha de promessa, tirei um outro versículo. Eu lembro como se fosse hoje a palavra que saiu. Já te respondi uma vez, não mais te responderei. Deus às vezes usa as mulas para falar. Deus às vezes pode usar, né? Mas ali a caixinha de promessa só tem promessas. Às vezes você está precisando receber uma palavra de correção e ali só tem promessas, né? Então, o certo é você buscar a direção na palavra de Deus. Quando você está estudando a palavra, quando você põe um louvor, Deus fala através de louvor. Quando você ouve uma pregação, Deus fala através da pregação, né? Através da palavra rema, que é uma palavra revelada. Então, Deus tem várias formas de falar. Então, quando a gente procura, às vezes, eu lembro que eu, quando nova convertida, eu buscava muito sobre profecia. Não é errado, eu creio nos dons, mas naquela época eu era muito assim, eu estava nova convertida, e essa prática assim de revelação, de profecia, me encantava. Então eu gostava muito. Então Deus permitiu que eu fosse enganada no sentido assim das profecias não se cumprirem, para que eu venha aprender a caminhar. E o Senhor falou uma vez comigo, eu já até falei nas lives, que o Senhor falou assim, que Ele mesmo queria falar comigo, né? Que eu estava buscando a voz de Deus através de homens. E o Senhor falou, eu mesmo quero falar contigo. E aí você vai ouvir a minha voz audivelmente, né? Um profeta veio falar comigo e o Senhor falou comigo, você está ouvindo essa voz, né? Você vai ouvir a minha voz audivelmente como você está ouvindo essa voz. E a partir dali eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, mais conhecimento, buscar mais a Deus para eu mesmo, né? Ter experiências com o Senhor. No versículo 31, diz aqui, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-os com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então o Senhor fala em vários versículos, depois você procura no Google, você vai ver o tanto de versículo que o Senhor fala para a gente não buscar as práticas do ocultismo, né? E nada disso, porque o Senhor, Ele não se agrada disso. Eu quero que você abra comigo, só para explicar sobre a necromancia, sobre consultar mortos, que os mortos não voltam, como explicar o versículo de Samuel, que algumas pessoas falam que ali Samuel voltou. Inclusive é usado em várias seitas, várias religiões, dizendo que Samuel voltou. A Bíblia, né? Se a Bíblia fala que não pode voltar, então Deus não teria permitido Samuel voltar ali. Em Lucas, capítulo 16, versículo 24. Lucas, capítulo 16. Versículo 24. Diz assim. Eu vou ler a partir do 22, tá? Para explicar um pouquinho mais. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Enoás ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então disse Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens
em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que me andes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que me des testemunho, a fim de que não venham para cá, para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem os Moisés e os profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então, a Bíblia fala aqui bem claro que a prática de necromancia, de consultar os mortos, não é bíblica. Ou seja, então, a Bíblia fala que, se possível, vocês acharam no versículo? É que eu não posso parar aqui para não sair da live. A Bíblia fala que, se possível fosse, o diabo se transfiguraria em anjo de luz e enganaria, se possível fosse, até mesmo os escolhidos. Então, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E para enganar, porque ele é enganador, né? É uma das características dele, né? E outras coisas que abrem portas para demônios, que eu já falei, né? Já expliquei algumas coisas, necromancia, grafologia, né? Que é o quê? Sobre você escrever, né? Receber ordenação dos espíritos e você escrever como se estivesse recebendo mensagem do céu, né? Como a Bíblia fala que os mortos não podem voltar, então eles não podem dar instrução nenhuma. Ele não pode escrever nada para ninguém. Quero falar com meu filho que morreu, então eu procuro um lugar apropriado que faz esse prática do ocultismo e vou lá pedir para o meu filho falar comigo. Então lá o médium começa a escrever, recebendo mensagem. E a Bíblia fala que os mortos não voltam. Então quem é que está falando ali? Não é o filho, não é a mãe, é um demônio. Entendeu? Então ali não se engane, que a Bíblia fala e ela não mente, né? A hipnose, ou seja, a manipulação da mente. A pessoa fica aquela hipnose. Tem um ditado popular que diz, mente vazia, oficina de Satanás, né? Em Deuteronômio 29, versículo 29, porque as pessoas têm uma vontade de conhecer as coisas ocultas. O Senhor, ele falou de Gênesis e Apocalipse. Todas as coisas que são ocultas, o Senhor fala que ele revela para os seus profetas. Então, as coisas que o Senhor revelou é para que nós soubéssemos. As coisas que não são reveladas, não adianta você buscar, porque se você continuar buscando coisas que você não entende, como práticas de ocultismo, etc., você vai acabar dando brecha para o diabo, porque o diabo ele vê a tua curiosidade e começa a usar coisas e situações para te confundir a mente. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim, as coisas encobertas são para o Senhor, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para o cumprimento de todas as palavras dessa lei. Então, aquilo que o Senhor fala que ele não vai deixar os profetas dele enganados, né? O Senhor tem falado através de sonhos. Você já teve sonhos que o Senhor revelou coisas que depois aconteceram? O Senhor fala que ele não vai fazer nada antes de revelar aos seus servos e aos profetas. Então, aquilo que o Senhor revelar é para que você saiba. Não adianta você ficar buscando coisas, a não ser que você peça para o Senhor te mostrar alguma coisa. Se ele quiser te mostrar, bem. Se ele não quiser, eu lembro que eu ia falar das coisas que eu, antes de ser cristã, eu tive experiência. Eu nunca fui, assim, de procurar ocultismo e tal, nem fui praticante dessas coisas. Mas eu lembro que uma vez uma colega minha, às vezes as amizades também induzem, né? Ela falou, eu tenho uma vontade de ir num lugar ali, que eles liam carta, né? E você acredita que eu passei o dia inteirinho? Eu não falei pra ninguém da minha casa, falei pra ninguém da minha família. Eu falei pra minha mãe que eu ia fazer o cabelo, olha que mentira. E aí eu saí do serviço e fui pra lá. Passamos, acho que nesse dia, acho que eu até faltei no serviço. Não lembro direitinho. Faz alguns anos atrás. E eu passei o dia inteirinho, uma fila quilométrica. E aí, eles não cobravam nada. Se dava uma oferta, aquilo que, né, propôs no seu coração. E eu passei o dia inteirinho naquela fila. Chegou lá, tinha um homem. Esse homem, quer dizer, o diabo conhece algumas coisas, né?
Ele não sabe a tua mente. Mas ele perguntou algumas coisas para mim. Naquela época, eu estava gostando de um rapaz, eu era solteira, muito jovem ainda. Então, eu gostava de um rapaz. E ele descreveu a figura todinha do rapaz, o carro que ele tinha. E ele mandou tomar um banho, né? Eu já contei isso aqui na igreja. E para você ver que o diabo não brinca. E eu contei isso na igreja e eu lembro que ele mandou tomar um banho, acender as velas, tomar um banho, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Lembra que eu falei coisa que abre porta para demônios? Então aqui, por exemplo, uma raiz, quando você faz um chá, erva medicinal, não é pecado. Mas quando você consagra aquela erva, tipo para um banho, né, para um ritual, passa a ser maligno. Depende daquilo que você vai usar, pode ser bênção, se for um chá para você tomar, por dor de estômago, para dor de cabeça, um calmante, não é errado. Mas a partir do momento que você vai numa seita e eles pegam aquelas ervas e mandam você tomar um banho e fazer isso e fazer aquilo, e você entendeu? Aí já, né, tá tudo errado. Aí eu lembro que tinha várias imagens de escultura, eu pensei, tô em casa, né, porque eu era católica naquela época, pensei, tá tudo certo. E aí eu me senti em casa, aí mandaram saltar a cruz e mandaram falar umas palavras, que eu nem lembro mais, mandaram tomar um banho. Aí eu fui num quartinho lá escondido, não tomei o banho, não tinha comprado as ervas, mas aí ele mandou acender 3 velas. A primeira vela eu acendi, quando eu acendi a segunda vela, o rapaz parou na porta. Eu já não conhecia a Bíblia como eu conheço hoje, mas eu tinha temor de Deus. Naquela mesma hora eu apaguei as velas e falei, não quero mais saber desse cara, eu nunca mais quis saber dele, porque eu sabia que ele foi enviado pelo diabo. E dito e feito, né? Porque quando eu acendi a segunda vela, o cara apareceu na porta, eu falei, não quero saber mais, não quero mais saber. E aí eu comecei a ver ele como o próprio diabo. Fugia dele que nem o diabo foge da cruz. Enfim. E aí eu comecei a ver coisas. Eu falei, não quero mais saber, porque o diabo falou aquilo que eu estava pensando e Deus caracteriza. Então o diabo conhece algumas coisas, né? Então, por exemplo, o diabo não conhece os seus pensamentos, mas ele sabe aquilo que você tem medo, aquilo que você é atraído, daquilo que você é tentado pelas atitudes, né? De repente você não fala, mas ele percebe. Se você tem medo de cachorro, se você tem medo de alguma situação, né? Ele sabe. Então ele vai colocar aquela situação para te tentar, para te destruir, enfim. Outras coisas que abrem porta para demônio, que eu não falei todo aqui, a psicografia que eu acabei de falar, né? É um vocabulário que diz, né? É uma capacidade que atribui aos médiuns. Ou seja, de você receber mensagens ditadas pelo Espírito, como eu já falei, os Espíritos não votam. Então, se possível for, o diabo enganaria até mesmo os escolhidos. O que é a meditação? Meditação, né? Transcendental. Ou seja, aquele mantra. São técnicas usadas com sons para acalmar, né? Para proporcionar paz ao corpo e à mente. E eu quero que você... Existem pessoas, né, principalmente nessa pandemia, as pessoas estão tão desesperadas, buscando paz. E eu tenho um versículo para você que está ansioso, ou de repente para você passar para as pessoas, porque nessa hora de terror, de pavor, as pessoas começam a entrar em sites e ver coisas e buscar ajuda, né, autoajuda, tantas coisas, né? Então a Bíblia fala aqui em João, capítulo 14, versículo 27, diz aqui, versículo 20... João 14, 27, diz aqui, deixo-vos a minha paz, a paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, eu venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Senhor diz aqui, ó, eu vos deixo a minha paz. Então, existem pessoas buscando através de músicas. Eu lembro que eu trabalhava num lugar e o meu chefe, ele morava pertinho da minha casa, ele me dava sempre carona, porque era próximo, né? E era muito longe para eu ir e voltar. Então, aí ele me dava carona. E eu sentia que aquelas músicas eram bem malignas. Então, ele falou assim para mim, eu falei, era uma sacerdotisa, que eles falavam que era sacerdotisa. E aquela música, em vez de me trazer paz, me trazia aflição de espírito. Eu sentia que era coisa maligna.
né? Nessa época eu já era evangelista, já tinha sido consagrada por Deus, né? E eu já consegui discernir aquilo que era maligno. Uma vez ele falou assim pra mim, eu faço viagens espirituais. Eu falei, não acredito nisso, eu vou te visitar essa noite. E aí, naquela noite, eu não vou entrar em detalhes, mas para os que eu já ministrei aqui, eu contei detalhes que não vai se estender muito. E eu lembro que naquela noite, eu senti a presença dele no meu quarto. Nitidamente. Eu senti aquela opressão maligna mesmo. Quando foi no dia seguinte, eu fui trabalhar e ele falou assim pra mim, e aí, gostou da minha visita? Eu falei, fingi que não tinha acontecido nada. Eu falei, que visita? Ele falou, você sabe do que eu tô falando. Então, ele falava de um tal de Maitreya, que é um tal de um homem que veio cumprir aquilo que Jesus não conseguiu cumprir. Então, ele falava muitas coisas malignas, né? Que era da nova era. E então, às vezes, a gente pensa assim, o diabo não existe, né? Ele quer que você creia que ele não existe para ele poder trabalhar mais e entrar na tua casa, na tua família, na tua mente e fazer o que ele tem feito, né? Que é a destruição. Então, ele quer que você não creia que ele existe. Mas por que nós estamos tendo essa aula? Para que você saiba discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Então, outras coisas que abrem portas, né? Ritualismo, espiritismo, legalismo, tudo obsessão doutrinária. Eu até falei nas lives anteriores, por exemplo, existem pessoas que são muito religiosas. A religiosidade em si, ela não é de Deus, né? Porque os fariseus, os hipócritas, eles eram religiosos, mas eles não receberam Jesus, não criam em Jesus, né? Então, eles praticavam coisas que não vinham de Deus, né? Então, o Senhor fala, olha, limpa o interior do copo, mas por dentro está sujo. Então, existem pessoas que se sentem melhores, mais santas do que os outros, mas na realidade não buscam a Deus, né? Não tem tanto entendimento. Então, eu fiquei de falar na aula passada, que eu até pedi a referência para algumas pessoas me falaram, mas depois eu já tinha terminado a aula. Eu quero comentar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Abra aí comigo. Capítulo 19. Versículo 13. Existem pessoas que, por exemplo, não têm vida com Deus, acham que só porque foi da igreja uma época e hoje estão completamente desviadas, longe de Deus, né? Acham que, né, algumas pessoas falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a Bíblia fala que se nós permanecermos, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, entendeu? Então, eu tenho que permanecer firme. Não é porque eu aceitei Jesus uma época passada que eu sou salvo. Eu tenho que permanecer firme. Não posso desistir. Em Atos, capítulo 19, versículo 3, diz assim. Eu vou ler a partir do 11. Do 11, tá? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo ao enfermo e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus abundantemente tentavam invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjura-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E o que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando deles, um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi notório todos os que habitam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Esses filhos de Seva eram filhos de sacerdotes, ou seja, eles não estavam
de fato, querendo expulsar demônios. Eles nem tinham intimidade com Deus, eles nem conheciam Jesus, eles não andavam com eles, né? Com ele. Então, ele falou, ó, eu fui lá, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não sabiam nem expulsar demônio, porque eles não tinham intimidade. Existem pessoas que acham que pode com os demônios, mas não tem vida com Deus, não tem vida consagrada com Deus, não tem o intuito de realmente expulsar demônios. Aqui, esses filhos de Seva, eles queriam que a glória, queriam ser reconhecidos como Paulo era reconhecido. Então, o diabo zombou dele. Por quê? Eles não tinham autoridade, né? E ele falou, olha, eu conheço Paulo, e vós, quem sois? E ali, um homem com espírito demoníaco, né, arrancou a roupa dele e saíram envergonhados e nus. Claro que o Senhor me deu, vamos ver aqui, eu vou ler um pouquinho antes aqui, versículo, deixa eu ler aqui, em Atos 13, existem pessoas, o Senhor separou, todos nós, para mencionar o nome dele. Em Atos 13, versículo 2 diz assim, cadê? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então aqui, quem separou aqui, né, foi o Espírito Santo. Saulo se tornou Paulo, né? E ele continuou fazendo a obra ali, lá ele começou a expulsar demônios e os lenços dele, os aventais curavam. Então ele teve um chamado específico. Então ali Deus deu autoridade. Aqui então o versículo 3 diz, então jejuando e orando, pondo ele as mãos, o despediram. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo. Nós temos um chamado. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que são exorcistas, mas não andam com Deus, né? O diabo é enganador, ele, né? Já viu algumas pessoas que não andam com Deus, que se chamam exorcistas? Na realidade, eles não são exorcistas, na realidade são camuflados. Eles fingem que expulsam demônios, mas os demônios continuam ali, porque são tudo da mesma família. Então, na realidade aqui, a Bíblia fala, eu estava esses dias falando com uma pessoa, e eu percebi que essa pessoa estava com opressão. Hoje não vai dar tempo, eu queria até falar isso, que eu queria falar semana passada, mas a gente acaba explicando muita coisa, acaba não dando tempo. E eu vou explicar na semana que vem, se um crente pode ser possuído por um demônio. Fiquei de falar isso hoje, mas não vai dar tempo, já é 9 horas, brincadeira, vamos passar rápido, né? Então ali, eu vou ler só um versículo aqui, mais um, e fala em Marcos capítulo 16, Marcos 16. Marcos 16, versículo 17. Diz assim. Eu vou ler o partir do 16 mesmo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor fala, os que creem, o Senhor nos chamou, nos capacitou. Eu não preciso ter medo de demônios. Deus me deu autoridade. Você não precisa ter medo. Deus te deu autoridade, né? Às vezes nós vemos, de repente você está andando na rua, imagina você numa situação como essa. Você está andando na rua e aí você percebe que uma pessoa está oprimida por demônios. Aí você pensa assim, não vou expulsar porque vai que eu passo vergonha, né? Mas o Senhor te deu autoridade para você expulsar demônios e eles têm que obedecer. Não você, mas o nome de Jesus, porque você é enviado por Deus. Então, você tem que ter toda a autoridade. Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu comecei a trabalhar no ministério, e ali chamaram todos os diáconos para impor as mãos, né? E eu ficava olhando assim, eu e uma tropa que foi comigo, tudo novo convertido, assim, novo convertido em parte, né? A gente tinha alguns anos na igreja, mas a gente não estava atuante no ministério ainda. E eu lembro que naquela época caía várias pessoas endemoniadas, tinha um culto de libertação, que era numa sexta-feira, e ali eu falei com uma pessoa que estava comigo, e ele falou assim, eu vou procurar o demônio mais calminho.
E aí tinha algumas pessoas que estavam se estribuchando, outras fazendo, né? Aí eu ficava olhando, eu vou procurar o mais calmo. Então, às vezes, quando você põe as mãos, você acha que você não tem autoridade. Coloquei a mão sobre uma pessoa, ela estava calma, né? E ali a pessoa começou a estribuchar, e eu fiquei meio apavorada, meio com medo, e eu gritava, sai em nome de Jesus, mas não por autoridade, porque eu achava que no grito que ele saía. Mas Deus honrou e saiu. Eu lembro que tinha um rapaz que estava comigo na época, que ele era meu vizinho, e não vou falar o nome dele aqui, depois nós rimos muito, né? Ele falou assim que ele procurou o mais calminho, vou procurar o mais calminho aqui. E essa pessoa deu mais, porque ela estava cheia de demônios, ela estava com legiões, né? Lembra que eu falei que uma legião de demônios era 6.000? Quando Jesus falou assim, olha, quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele falou assim, olha, você não pode fazer, aquele que usa pela espada, será pela espada. Então, ele falou, olha, você acha que se eu não falasse com o Senhor agora, o Senhor não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Então, seria mais de 72.000 anjos. Então, uma legião, existe uma pessoa que está cheia de demônios, uma legião. Então, é mais de 6.000 demônios. Então, é o nome de Jesus que vai expulsar. O diabo, ele é mentiroso, acusador, ele pode falar assim, olha, você não tem poder, porque você não está orando, você não está jejuando, você não está fazendo isso, olha, você não é tão crente assim. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus não precisava ter vindo, não é verdade? Então, Deus ele conhece as minhas falhas, as minhas imperfeições, conhece as suas imperfeições. Então, por isso eu não posso expulsar demônio? Deus me deu autoridade para isso. Eu não sou perfeita, nem você é perfeito. Mas você anda com Jesus, ainda que talvez o Senhor fala em Apocalipse, ainda que foste fraco, né? E não negaste o meu nome, né? O Senhor fala, ainda que com pouca força, você é fiel. Independente das suas qualificações, das suas falhas, Deus te deu autoridade para você pegar as serpentes e para expulsar demônios. Então, aqui, eu vou ler só no dia 9 horas. Eu vou dar uma introduçãozinha assim do que eu vou falar na semana que vem. Pecados morais estão ligados aos espíritos imorais. Então, por exemplo, adultério, sodomia. Outra coisa que eu vou falar, 7 aspectos que levam uma possessão demoníaca. Então, vou falar sobre tudo isso. E vou tentar enxugar bastante essa parte. E vou falar, um cristão pode ter um demônio? Um cristão, porque eu já vi pessoas, eu lembro que uma pastora que eu estava na igreja dela na época, e ela falou que ela era cristã, ela nasceu em berço evangélico, e ela foi um congresso, num estádio, e ali o pastor orou, o evangelista orou, e ela caiu endemoniada, e ela estava na igreja, ela nunca saiu da igreja. Eu falei, mas você não era crente? Ela falou, era, mas eu estava dando brecha. Então eu vou falar sobre isso. Existem pessoas que, mesmo na igreja, pode ser possuída por um demônio? Nós vamos falar sobre isso. E por que pode? Pode ou não pode? E se pode, o que acontece? Porque existem pessoas que, de repente, eu lembro que tinha uma pessoa, também não vou falar o nome, ela chegou em casa, ela era uma mulher, assim, firme, né? Assim, aos meus olhos, nos olhos de todas as pessoas. E eu lembro que numa momento de oração, foi um fogo tremendo. Essa mulher caiu endemoniada. Eu falei, meu Deus, ele é crente, não pode. E aí, depois a gente foi descobrindo, com o passar do tempo, a gente foi identificando coisas que, de repente, as pessoas vão dando brecha e não vão percebendo. E o diabo vai encontrando legalidades. Então, tudo isso eu vou falar na próxima aula, tá bom? Já é 9h05, já foi o tempo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Compartilhe para aquelas pessoas que estão em casa, de repente, precisando ouvir uma palavra de Deus, né? E para que venham aprender um pouco mais, né? Porque existem pessoas que não quero ter aula sobre demônios, não. Mas você precisa conhecer o terreno do seu inimigo, né? Lembrei de uma música, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que ele me roubou, né? Mas, na realidade, porque, por exemplo, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, eu tomo posse da palavra de Deus. E eu não vou deixar mais o inimigo me roubar. E não vou deixar mais ser enganada por ele. Então, a partir do momento que eu conheço o meu inimigo, existem algumas pessoas que falam, mas eu não quero ter essa aula, porque aí eu tenho medo dessa aula, né? Então, por exemplo, um jogador de futebol. Quando ele vai fazer um campeonato, por exemplo, o Brasil vai jogar com outros países, eles não assistem
o jogo dos adversários? Não assistem? Para saber como que é o jogo deles? Como que eles jogam, a tática que eles usam, qual é o método deles, né? Nós também temos que fazermos isso. Nós temos que conhecer o terreno do nosso inimigo, saber a prática dele, a tática que ele usa, para nós nos prepararmos e nos armarmos, né? Para sabermos como que nós vamos nos defender. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante de Ti cada uma dessas pessoas que estão comigo, que estão compartilhando, meu Deus, para que outras pessoas sejam edificadas. Usa a vida dessas pessoas, meu Deus, que elas venham aprender, que elas venham crescer na graça, no entendimento, que o Senhor venha encontrar no coração lugar, meu Deus, para que haja crescimento, meu Deus, que cada palavra que foi semeada venha dar o seu fruto na estação própria, meu Deus, que os teus filhos venham ser bênção, Senhor, para os seus vizinhos, para as pessoas que elas andam no serviço, onde elas estiverem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a vida dos teus filhos, meu Pai, porque os teus filhos estão aqui para aprender, para ser usados por Ti. Usa, Senhor, com poder e com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Não vou falar o nome, porque tem algumas pessoas aqui, posso esquecer de algum nome de algumas pessoas, mas Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, até a próxima quarta-feira. Fiquem na paz. Amém.